Olá pessoal, este é o primeiro vídeo do primeiro capítulo do nosso curso de Eletrônica Analógica. Este capítulo trata de uma introdução à eletrônica, abordando temas que serão importantes para todo o resto do nosso curso. Nessa primeira videoaula estaremos fazendo uma revisão de alguns conceitos e a introdução de outros conceitos específicos da área de eletrônica. Para tal estaremos tratando os seguintes tópicos: conceitos básicos da análise de circuito, símbolos, unidades, múltiplos e submúltiplos, relações e definições de grandezas elétricas, elementos versus componentes de circuitos lineares, leis de Kirchhoff e associações em série e em paralelo, teoremas de Thevenin e Norton e suas aplicações em eletrônica, sinais, fontes e simbologias para circuitos eletrônicos, notações de sinais e circuitos adotados em eletrônica, representação esquemática de amplificadores e definições de ganho em escalar e decibéis. Começando com os conceitos mais básicos da teoria de circuitos, vamos fazer uma definição formal do que é tensão e corrente, as duas principais variáveis de análise no circuito elétrico. Tensão é a diferença de potencial elétrico entre dois pontos. De forma geral, isso é o trabalho necessário para mover uma carga unitária de 1 coulomb de um ponto A para um ponto B do espaço. Já a corrente é a taxa temporal do fluxo dessa carga elétrica através de um ponto do circuito. Essas duas variáveis se relacionam em circuitos de corrente contínua pela clássica formulação da lei de Ohm, ou seja, tensões causam correntes. A unidade empregada para a tensão é o volt, ou seja, 1 joule por coulomb, dado que é o trabalho necessário para mover uma carga unitária, enquanto que a unidade de corrente é o ampere, que é 1 coulomb por segundo, dado que é uma taxa temporal de fluxo de carga. Uma analogia bastante comum para entender o conceito de corrente, tensão e a relação entre ambas dada pela lei de Ohm é a analogia hidráulica, que traça o paralelo entre circuitos elétricos e um sistema hidráulico, como bombas, tubulações, entre outras coisas. Vemos que a pressão é equivalente à tensão elétrica, já que representa a energia potencial do fluido. Já a corrente é equivalente à vazão desse fluido. Quaisquer restrições na própria tubulação que conduz o fluido produzem um resultado similar à resistência elétrica num circuito. Como sabemos, a pressão sobre o fluido força com que ele flua pela tubulação. De forma análoga, a lei de Ohm estabelece que tensões, diferenças de potencial, causam correntes, fluxos de carga. É interessante notar que não existe tensão absoluta em nenhum ponto do circuito, da mesma forma como não existe pressão absoluta sobre nenhum ponto do fluido. As tensões e as pressões são sempre medidas e avaliadas entre dois pontos quaisquer do circuito, ou adota-se uma referência, de pressão ou de tensão, e medem-se todas elas a partir daquele ponto. No caso de fluidos, essa pressão de referência, a pressão igual a zero, geralmente é a pressão atmosférica. Em circuitos elétricos é a tensão no ponto que adotaremos como terra do circuito. Aqui vai um resumo e as ordens de grandeza típicas das unidades do sistema internacional que adotamos para as variáveis e elementos de circuito, especialmente as ordens de grandezas típicas na eletrônica, só para se ter uma noção real de escala. Por exemplo, a unidade de tensão, que é o volt, podemos encontrar desde microvolts até kilovolts em sistemas eletrônicos. Já a unidade de corrente, que é o ampere, encontramos desde nanoamperes até miliamperes, tipicamente. A unidade de potência, que é o watt, podemos ver desde microwatts até kilowatts. Os elementos, como resistência, capacitância e indutância, geralmente têm os seguintes valores. Resistência podemos encontrar desde miliohms até megaohms. Capacitância podemos encontrar desde picofarads até microfarads. Indutância geralmente encontramos de nanohenries até milihenries. Outras quantidades que estão relacionadas com as grandezas elétricas que tratamos no domínio da eletrônica são a carga elétrica, medida em coulomb, o fluxo magnético líquido, medido em Weber, a frequência de um sinal, medida em hertz, e a energia elétrica, medida em joules. Algumas ordens de grandezas também estão indicadas aqui, por exemplo, o coulomb, encontramos desde alguns picocoulombs até milicoulombs, já que o coulomb é uma unidade de carga muito grande. O Weber, de forma similar, desde nanoebers até miliwebers. A frequência encontramos desde kHz, tipicamente em eletrônica, até alguns terahertz em aplicações de radiofrequência. A unidade de energia é o joule, e encontramos desde milijoules até megajoules, dependendo da escala do problema. Todas essas grandezas elétricas estão relacionadas por definições que se encontram resumidas da seguinte forma. Temos as unidades que definem corrente, tensão e potência como grandezas, e temos as unidades que definem os três elementos básicos de circuitos lineares, resistência, capacitância e indutância. As grandezas são aquelas que podemos medir utilizando equipamentos como amperímetros e voltímetros. Os elementos são aquelas abstrações matemáticas que modelam o comportamento de sistemas físicos no mundo real, como resistores, capacitores e indutores, além de outros equipamentos e máquinas elétricas. Devemos nos atentar que a teoria de circuitos lineares trata de abstrações para modelar matematicamente elementos reais. Por exemplo, isso são resistores da mais variada gama, tamanho, potência, tecnologia ou construção.
Eles são modelados predominantemente pelo fenômeno da resistência elétrica, que simbolizamos dessa forma já conhecida. Da mesma forma, capacitores são modelados como capacitâncias, e aqui vemos de novo uma variada gama de capacitores nos seus mais variados formatos, tamanhos, tensões e aplicações. Por fim, indutores são modelados como indutâncias, mesmo sabendo que não se comportam puramente como tal. Esta separação entre os elementos que modelamos em teoria de circuito e o comportamento real de componentes reais deve ficar clara para sabermos quando o modelo é suficiente ou não. Em teoria de circuitos, no fim das contas, tudo que temos são somente um conjunto de duas leis formuladas na forma de duas equações, as leis de Kirchhoff. Elas expressam nada mais do que os princípios do eletromagnetismo quando aplicados a sistemas conservativos. São, portanto, duas leis de conservação, uma de energia e outra de carga elétrica. A lei de Kirchhoff de tensão dita que qualquer caminho que percorramos num circuito desse tipo aqui, por exemplo, irá ter suas energias potenciais conservadas, ou seja, a tensão líquida somada nesse caminho, conservando-se o sinal, é zero. Já a lei de Kirchhoff de corrente dita que, uma vez que não se pode criar ou destruir carga elétrica, essa tem que fluir de um lugar para o outro. Temos que todo somatório das correntes que entram num nó no circuito tem que sair deste nó, ou seja, o somatório líquido das correntes num nó é também zero. Essas são as leis mais básicas de circuitos. Veremos que todas as demais ferramentas que empregamos na análise de circuitos são, em último caso, uma aplicação dessas duas leis, geralmente junto à lei de Ohm e as definições matemáticas dos elementos lineares de circuitos. Por exemplo, a definição de conexão paralela entre dois elementos no circuito é uma consequência da lei de Kirchhoff de tensão. Vejamos, se o somatório das tensões nessa malha tem que ser zero, então a tensão em ambos os elementos tem que ser a mesma. Por definição, dois elementos em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial nos seus terminais. Já a definição de associação em série de dois elementos num circuito é uma consequência da lei de Kirchhoff de correntes, uma vez que a corrente que entra neste nó tem que sair também deste nó, para que o somatório que entra e sai seja nulo. Por definição, dois elementos em série são aqueles que são percorridos pela mesma corrente elétrica. Vejamos a aplicação destas leis para resistências em série e paralelo. É possível demonstrar que, se duas resistências são percorridas pela mesma corrente, a diferença de potencial produzida através das duas é a soma das diferenças de potencial produzidas em cada uma delas, portanto, se comporta como uma única resistência de valor R1 mais R2. Analogamente, é possível mostrar, usando a lei de Kirchhoff de tensão e a lei de Ohm e a lei de Kirchhoff de corrente, que se duas resistências estão submetidas à mesma diferença de potencial, então a corrente que entra neste nó é a soma das duas correntes que cada uma delas. Portanto, se comportam como se fosse uma resistência equivalente de valor R1 R2 sobre R1 mais R2. A generalização destas fórmulas é dada da seguinte forma. A resistência série de n resistências associadas em série é o somatório das resistências, e a resistência equivalente paralelo de n resistências associadas em paralelo é o inverso do somatório do inverso das resistências. É interessante notar que, da mesma forma como a associação em série de várias resistências sempre vai resultar numa resistência maior do que as resistências individuais, a associação em paralelo de várias resistências sempre vai resultar numa resistência equivalente menor do que as resistências individuais. Teoremas importantes que derivam também das leis de Kirchhoff são os de Thevenin e Norton. Eles dizem basicamente a mesma coisa, só que em duas representações diferentes de circuitos equivalentes. Isso é chamado de transformação de fonte. O teorema de Thevenin dita que uma rede linear vista entre dois pontos quaisquer pode ser reduzida a uma fonte de tensão e uma resistência séria equivalente, sem perda naquilo que um agente externo ao circuito veria do lado de fora. Isto é equivalente a dizer que, se eu conectar um amperímetro entre esses dois pontos e medir uma corrente I curto-circuito, e depois conectar um voltímetro e medir uma tensão V circuito aberto, é fácil deduzir que a mínima representação para o circuito seria de uma fonte de tensão V circuito aberto em série com uma resistência de valor que dê I curto-circuito no amperímetro, ou seja, a razão da tensão medida em circuito aberto com a corrente medida em curto-circuito. O mesmo se aplica caso queiramos representar na forma de uma fonte de corrente. Esse é o caso da representação de Norton, no qual, se fizermos o mesmo experimento anterior e encontrarmos os mesmos valores, seria indistinguível a representação por uma fonte de tensão mais resistência série de uma fonte de corrente mais resistência paralela. Em ambos os casos, o resultado das medições seria o mesmo, sendo, portanto, as duas representações equivalentes. Outra aplicação muito útil dessas leis é num circuito que aparece com uma grande frequência em circuitos eletrônicos, o divisor de tensão. Aqui apresentamos um divisor puramente resistivo como exemplo. É possível demonstrar, usando as leis de Kirchhoff e de Ohm, que a tensão sobre o resistor R2, que aqui estamos chamando de tensão de saída do divisor, VO, é uma fração igual a R2 sobre R1 mais R2 da mesma tensão de entrada VI. Estes circuitos são extremamente comuns e úteis em eletrônica. Podemos dar também uma aplicação bastante usual dos teoremas de Thevenin e Norton para representar este mesmo divisor de tensão. Vejamos,
Se queremos modelar o comportamento do divisor quando submetido a uma conexão de uma carga resistiva, aqui representada por RO, é mais útil reduzir o circuito a um desses dois equivalentes. Desta forma, o número de malhas a serem resolvidas é reduzido a somente uma. O equivalente de TVNAND do divisor é tal que a tensão de TVNAND é a tensão de circuito aberto, ou seja, quando removemos o RO do circuito, o que nos retorna para a equação clássica do divisor de tensão, enquanto que a resistência equivalente é o resultado da associação em paralelo de R1 e R2, já que, se calarmos a fonte VI para análise, veremos que essas duas resistências aparecerão em paralelo vistas da porta VO do circuito. Tendo revisto os conceitos de circuitos, podemos começar a aplicá-los em problemas reais de eletrônica. Por exemplo, qualquer fonte arbitrária de sinal, para fins de análise, poderá ser representada por um dos dois equivalentes, de TVNAND ou de Norton. Neste caso, o significado físico da resistência equivalente nesses modelos tem a ver com a impedância do sinal, que é como se fosse uma medida da capacidade que o sinal tem de injetar potência no circuito. Num sinal de tensão, é ideal que a resistência série seja tão pequena quanto possível, de forma a não limitar a corrente que o sinal pode fornecer. Num sinal de corrente, o ideal é que a resistência paralela seja tão grande quanto possível, de forma a não limitar a tensão que o sinal pode fornecer. Estes sinais, que serão processados de forma analógica ou eventualmente digital por algum sistema eletrônico, são produzidos por transdutores, elementos que traduzem alguma grandeza física para uma grandeza estritamente elétrica. Por exemplo, microfone transduzem pressão sonora para tensão. Sensores de temperatura transduzem mudanças de temperatura em mudanças de resistência ou potencial elétrico. Resistores dependentes de luz, ou LDRs, variam a sua resistência elétrica conforme a incidência de luz na sua janela. Captadores de guitarra ou instrumentos de corda em geral transformam a vibração de cordas em variações de campo magnético que, por sua vez, produzem oscilações de tensão. Fotodiodo transforma a luz diretamente em corrente elétrica. Por fim, esses são só alguns dos exemplos de transdutores. O sinal produzido por esses elementos, ou processado eletronicamente, é geralmente esquematizado no domínio do tempo como uma forma de onda de tensão ou de corrente, tal qual esta mostrada aqui. Neste exemplo, empregamos uma forma de onda senoidal. Esta é a representação no chamado domínio do tempo, onde a variável independente é o tempo. Já a representação no domínio da frequência procura decompor o sinal em suas frequências características, resultando num outro tipo de representação que é bastante útil quando queremos entender outros fenômenos, como a influência da frequência do sinal no comportamento de um circuito e sua resposta. A chamada análise de Fourier é uma ferramenta estudada e utilizada em várias disciplinas da engenharia elétrica e eletrônica. Ela permite relacionar os domínios do tempo e da frequência. Aqui vemos um exemplo de uma onda periódica do tipo quadrada que pode ser decomposta em vários sinais senoidais que têm suas frequências como múltiplos da frequência fundamental. A esses sinais damos o nome de componentes harmônicos. Vemos aqui que a onda quadrada original pode ser recomposta pelo somatório de uma série de componentes harmônicas. Aqui mostramos as três primeiras componentes somente, que são a fundamental e as de ordem 3 e 5, ou seja, com o triplo e o quíntuplo da frequência fundamental respectivamente. Uma animação interessante dessa síntese aditiva pode ser útil para vermos como o sinal é composto pelo somatório das suas diversas componentes. Aqui empregamos fasores girantes como forma de representar cada uma das senoides. As frequências angulares de cada um dos fasores são os múltiplos inteiros ímpares da frequência fundamental, como os vemos na animação. A adição é ilustrada graficamente como a soma vetorial dos fasores. A projeção que vemos no domínio do tempo é a forma de onda resultante da síntese aditiva da onda quadrada para suas componentes harmônicas de ordem 1, 3, 5 e 7. Tendo em vista que sinais podem vir em várias formas e características, aqui nós adotaremos uma notação padronizada para poder simbolizar sinais de uma forma mais geral. Estaremos fazendo uma decomposição mínima consistindo de separar a parte contínua, ou seja, média, do sinal de sua parte puramente alternada, ou seja, aquela que não tem valor médio. Para tal, a notação é da seguinte forma. O sinal completo é representado por uma variável com letra minúscula, neste caso, xd de t. Ele pode ser fundamentalmente decomposto em duas partes, a parte puramente alternada, ou parcela CA, e a parte puramente contínua, ou parcela CC. A parte puramente alternada, CA ou de pequenos sinais, denotaremos com uma letra também minúscula e o símbolo de um tio em cima para indicar claramente a natureza alternada do sinal. A parte puramente contínua, valor médio ou parte CC do sinal, é denotado com uma letra maiúscula para a variável, neste caso x de d, e por ser contínua é independente do tempo. A parte puramente alternada, quando senoidal, possui uma amplitude que denotaremos pela letra maiúscula da variável associada ao símbolo de circunflexo ou chapéu. Aqui segue um exemplo do emprego da notação. Vemos um sinal senoidal de 1 kHz com valor CC de 10 volts e amplitude de pico de 2 volts.
O gráfico no tempo desse sinal pode ser esboçado desta forma e a decomposição está ilustrada. Vemos, portanto, V'S de t é o sinal completo, em vermelho. V'S é o seu valor médio, tracejado preto. V'S de t, tio, é a parte alternada, que tem a amplitude V'S chapéu. Ainda na questão de notação e simbologia, estamos geralmente acostumados em circuitos lineares a adotar desenhos esquemáticos de circuitos que explicitam todos os elementos na forma de uma notação em que as malhas estão bastante explícitas. Em eletrônica é mais usual adotarmos uma notação nodal, mais compacta, onde indicamos as tensões em alguns nós e deixamos implícito que as tensões todas são referenciadas ao potencial comum do circuito, que costumamos chamar de terra do circuito. Aqui vemos o terminal que é comum a todos os elementos, a fonte de entrada, o amplificador, a saída e as fontes do circuito. Se empregarmos a notação nodal para este circuito, ele se reduz ao seguinte desenho. Temos aqui os mesmos elementos, porém numa forma mais compacta de se analisar. Com o tempo acostumamos com essa notação e nos sentiremos confortáveis em empregá-la diretamente na solução de circuitos. Já adiantamos aqui qual é a simbologia empregada para representar amplificadores na forma de caixas pretas. Vemos que o símbolo é uma seta ou triângulo apontando da entrada para a saída do amplificador. É muitas vezes deixado de forma implícita que o amplificador possui uma alimentação externa, em se tratando de um componente ativo, que na verdade é composto por uma série de componentes lineares e eletrônicos como semicondutores. Alguns tipos de amplificadores podem ser ditos double-ended, no qual dois terminais de entrada e de saída são explícitos, tal qual um quadripolo, ou single-ended, no qual está implícito que o terminal de terra é comum tanto à entrada quanto à saída. Em todos os casos, o amplificador ideal linear se comporta como um elemento que, dada uma tensão de entrada, produz uma tensão de saída que é um escalar dessa tensão de entrada. A forma de equacionar isto é VO igual a AVI. A representação gráfica que pode ser dada é dita característica de transferência e é naturalmente a equação de uma reta. Ao coeficiente angular dessa reta, que é o fator de escala entre tensão de saída e de entrada, é dado o nome de ganho escalar. Este ganho pode ser de tensão ou de corrente, ou mesmo entre outras duas variáveis elétricas, como veremos mais à frente. É comum adotar as unidades de volt por volt para o ganho de tensão e ampere por ampere para o ganho de corrente, apesar de a rigor esses fatores serem adimensionais. É bastante usual também empregar outra definição para o ganho, na unidade denominada decibel. A definição de ganho em decibéis é a seguinte: o ganho em decibéis, AV/dB, é 20 log em base 10 do módulo do ganho escalar AV. Isso é bastante útil para indicar uma variada gama de ganhos possíveis dentro de uma faixa limitada de valores, além de trazer algumas vantagens do uso de logaritmos para as análises de circuitos com amplificadores. Alguns exemplos de ganho em decibéis mostram essa tendência. Vejamos. Um ganho de 10 volts por volt significa um ganho de mais 20 decibéis. Já um ganho de 100 volts por volt, ou seja, 10 vezes maior, significa um ganho de mais 40 decibéis, ou seja, uma multiplicação por 10, devido ao logaritmo, tornou-se uma soma de mais 20. Já um ganho de 2 volts por volt, ou seja, dobrar o sinal, significa um ganho em decibéis de mais 6 dB. Já uma atenuação, ou seja, um ganho menor do que 1, de 0,1 volt por volt, ou 1 sobre 10, significa um ganho em decibéis de menos 20 dB. Ou seja, temos um valor negativo. Isso significa que o sinal está sendo cortado por 1/10. Por fim, um ganho de 1 volt por volt, ou seja, nenhum ganho, somente passar o sinal da entrada para a saída do amplificador, significa um ganho em decibéis de 0 dB. Então, 0 dB é usualmente utilizado como sinônimo de ganho unitário. Vistos esses conceitos, concluímos a videoaula número 1.1 do capítulo 1 de Introdução à Eletrônica do nosso curso. Muito obrigado e até a próxima.